Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, depende da hora que você está ouvindo este áudio, né? Não digo nem vendo o vídeo porque não precisa ver, mas se quiser ver, fica à vontade. Vamos ver se com o tempo a gente aprende a editar um pouquinho para pôr algumas imagens enquanto a gente faz a nossa explanação da palavra de Deus, né? E nós estamos fazendo uma reflexão sobre o Apocalipse, né? E agora vamos para o Apocalipse capítulo 14. Já vimos as duas feras, né? Já vimos a fera de 7 cabeças e 10 chifres, a fera que parece com o cordeiro, mas fala como o dragão, né? Que é essa super igreja que está surgindo aí, com várias igrejas, com a igreja principal, né, do mundo, né? É lógico que tem pessoas boas lá dentro, mas tem pessoas infiltradas, né? O joio e o trigo estão misturados, mas logo o Senhor Jesus vai separar o joio do trigo, né? Conforme diz o Apocalipse, né? Ele vai tirar primeiro o joio, mas tem que deixar crescer, dar semente para você saber. Eu tive a oportunidade já de ver o trigo e o joio, e realmente são bastante parecidas as folhinhas deles. Mas daí quando ele dá o fruto, o trigo ele é mais compridinho, ele parece uma espiga de milho em miniatura, enquanto o joio é uma bolinha. Também é bonito o joio, mas não serve para comer, né? E ele só diminui a capacidade é como se fosse uma praga no meio do trigo, né? Então Deus diz que vai arrancar primeiro o joio. Mas antes da gente entrar na palavra, vamos fazer nossa oração. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos. Dai-nos o espírito de sabedoria, sopra sobre nós o teu Espírito Santo, meu Deus, para que ele possa nos iluminar e fazer compreender as tuas palavras, compreender o sobrenatural da palavra e praticar. Amém, Senhor. Bom, então vamos lá ver, Apocalipse 14, 1. Eu vi ainda o Cordeiro, né? Estava de pé. Esse é o João Evangelista que está vendo tudo isso. Foi arrebatado aos céus, João, e diz que estava perto de 100 anos, estava na ilha de Patmos, lá prisioneiro, por causa do Evangelho de Jesus, que havia uma perseguição muito grande, né? Segundo a Bíblia, ele estava com em torno de 100 anos, a gente não sabe a idade exata dele, e ele estava preso, e foi arrebatado aos céus, e onde ele teve essa revelação de Deus, que a palavra Apocalipse é revelação do que estava acontecendo, do que aconteceu, do que está acontecendo agora e do que vai acontecer até os 1000 anos para frente de nós. E vi ainda um cordeiro, quer dizer, João Evangelista, estava de pé no Monte Sião, e perto dele 144.000 pessoas, que traziam escritos na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi, entretanto, um como celeste, um coro celeste, semelhante a um ruído de muitas águas. Mas antes vamos ver aqui esse primeiro versículo, e fala que viu 144.000, né, pessoas que traziam escrito na fronte o nome do Cordeiro e o nome de seu pai, né? Entendeu? Tem um pessoal, uma vez eu conheci um pessoal da Testemunha de Jeová, eles achavam que era ele. Eu falei, peraí, não sei se ele estava enganado, se é a doutrina da Testemunha de Jeová isso. E a pessoa veio me falar isso, eu falei que ele, peraí, vocês, Testemunha de Jeová, quantos fiéis são no mundo, você acha, da Testemunha de Jeová, o Watchtower, como chama, nos Estados Unidos? Aí eles falaram assim, 2 milhões e pouco. Então a maioria já está fora. Vocês dizem que os evangélicos são trinitaristas, estão condenados, os católicos são trinitaristas, idólatras, estão condenados. E então vocês também, a maior parte, é só 144.000, né? Eles acharam que era Testemunho de Jeová, mas não tem nada a ver com isso, não. São pessoas que se fizeram, né, castas, se fizeram eunucos pelo reino dos céus, que se casaram, mulheres que falam não vou casar, homens que falaram não vou casar, não vou ter relação com ninguém, vou ser casto diante de Deus, vou servir a Deus, a sua palavra, não se contaminou com coisas espirituais do mundo, não se contaminou com outras doutrinas, com outros deuses. Então ele é virgem nesse sentido, ele não se contaminou com outros deuses, principalmente, mas também muitos não tiveram relações homem e mulher, né? Então ele não se contaminou, né? Então por isso que fala que eles são virgens. E ouvi, entretanto, um coro celeste semelhante ao ruído de muitas águas e ao rebombar de potente trovão. Esse coro que eu ouvia era ainda semelhante a músicos tocando as suas cítaras, olha que bonito. Cantavam como que um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos, os 24 anciões que fala diante de Deus, né?
Ninguém podia aprender esse cântico, a não ser aqueles 144.000 que foram resgatados da terra. Quer dizer, só eles que podiam cantar aquilo, porque só eles tinham aquela virgindade, aquela pureza diante de Deus, a pureza espiritual e pureza corporal, né? Foram resgatados, lógico, no sangue de Jesus, mas eles tinham uma pureza nata, além de ter sido purificado do pecado original pelo Senhor Jesus com seu sangue. Mas se conservaram castos, sem se contaminar com outros deuses, sem contaminar com idolatria, sem apego desordenado a nada, sem ter relações, de repente se fizeram eunucos, como disse Jesus, pelo reino dos céus, né? Ficaram sós, como o apóstolo São Paulo também falou para você que trabalha na obra de Deus, eu acho melhor você ficar como eu, sem casar, sem ter relação, ficar sozinho. E tem muita gente, alguns evangélicos inclusive não entendem isso, mas é algo mais sublime, mais soberano, se a pessoa levar a sério a sua castidade, né? Fazer voto de castidade. Então diz assim, ó, só os 144.000 que pode cantar esse cântico, né? E foram resgatados da terra. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens, né? Mulheres também são questão de igreja, de homens, de relação, né? Porque ali você vê que no começo ele fala assim, pessoas, né? 144.000 pessoas, não fala que é homem. Eu creio que tem mulheres também aqui no meio, mas isso é só com Deus e para nós não é fundamental para a nossa fé, entendeu? Essas coisas que não é fundamental, Deus não precisa dar detalhes, né? Ele dá para a gente ter uma noção. Quando a gente passar para o outro lado, ou algumas pessoas antes vão acabar tendo já uma revelação sobre esse assunto, né? Eu não tenho ainda, eu creio que Deus vai me dar muitas revelações. Esses dias tive uma revelação num encontro que a gente fez aqui no meio do mato, aqui no sertão, aqui. Uma capelinha bem de madeira, bem pequenininha na noite, e fizemos ali o diácono explicando para nós a liturgia da quaresma, e eu tive uma luz que eu nunca tinha visto no evangelho, que é quando o Senhor Jesus, né, ele chega lá junto com os apóstolos e ele sopra sobre os apóstolos. Eu tive, às vezes eu falo para a Rose brincando, né, uma epifania, não é bem uma epifania, né, é uma coisa que é como se você tivesse uma luz do Espírito Santo para você compreender, que a gente é meio tapado, eu sou meio tapadão para entender as coisas assim de primeira. E ali eu tive uma luz que quando Jesus sopra, ele faz o papel de Deus. Quando Deus criou o ser humano, que fez do barro, do pó da terra, o que ele fez? Soprou sobre ele, soprou o seu espírito e se tornou uma alma vivente. Juntando o espírito, junto com aquela matéria, teve uma alma individual, criou uma alma individual, deu vida ao espírito, né? Deu vida àquele corpo, deu vida, fez uma alma, uma personalidade. E só que o ser humano pecou e decaiu, morreu o seu espírito, né? Deus falou, certamente morrereis se você desobedecer. Mas aí o que o Senhor Jesus faz? Ele sopra esse espírito de vida sobre os apóstolos. E quando Jesus soprou, o espírito deles parece que foi renovado, retrocado, refeito, né? Jesus refez o espírito da humanidade. E ainda hoje, quando nós aceitamos Jesus, nós temos que receber esse Espírito Santo. Esse Espírito Santo é que renova o nosso espírito, refaz o nosso espírito que tinha decaído, tinha morrido, está desfalecido por causa do pecado original que vem na nossa carne e dos nossos pecados miserentos também, né? Então o Senhor Jesus sopra sobre nós, sopra o seu Espírito, que Ele possa soprar sobre você, que você possa receber esse batismo com o Espírito Santo. Mas para você receber esse batismo, você tem que se achegar a Ele de todo o coração, como os apóstolos, ser fiel à sua causa, estar junto com Ele, pregar o seu Evangelho, ler a sua palavra, se alimentar com a sua palavra, para que o Senhor Jesus, e pedir a Ele também esse batismo com o Espírito Santo, como Ele falou para a samaritana, né? No Evangelho de hoje, que eu estou gravando no terceiro domingo da quaresma, e fala sobre a mulher que pede água para Jesus, e ele fala, se tu soubesse quem te pede água, você mesmo pediria da água, e eu te daria da água da vida, que você não teria mais sede. Essa água que é o Espírito Santo, que é a fonte de vida que jorra de Deus. O Senhor Jesus soprou sobre os apóstolos. Lê lá para vocês verem no Evangelho de São João, no finalzinho. Jesus soprou sobre eles, e depois que eles receberam o Espírito Santo, eles parecem que tiveram um novo vigor, uma nova coragem, se levantaram, acabou aquele medo, abriram as portas e as janelas, que eles estavam tudo trancados com medo, e saíram pregando o Evangelho com poder e autoridade, falando em outras línguas, ressuscitando os mortos, curando os doentes, tocando os demônios, libertando as pessoas sendo curadas, convertendo, as pessoas se convertendo, recebendo essa palavra, esse fogo de Deus, esta água da vida que é do Espírito Santo, entendeu? Então esses são os que não se contaminaram com mulher, que fizeram dedicação à obra de Deus, né?
Pedro era casado, mas João, o evangelista, não se casou. O apóstolo São Paulo não se casou. Outros também não se casaram, para se dedicar só à obra de Deus. E não importa muito quem são esses 144 mil, né? Eu indo lá tendo um cantinho lá do Senhor Jesus, tá bom. É lógico, se eu estivesse no meio de 144 mil, ficaria muito feliz, mas não creio que eu esteja, não. E não tem problema nenhum, né? Falsa modéstia e falsa nada. É que eu conheço as minhas misérias, né? Como diz, eu sei quem eu sou e sei em quem eu tenho crido, né? Então diz assim, são os que não se contaminaram, são eles que acompanham o quê? O Cordeiro por onde quer que ele vá, que deve ser semelhante a Jesus. Jesus também era casto, não teve esposa nem nada. O Satanás está querendo jogar lama em Jesus, né? Ele não teve mulher, não teve filhos, carnal, né? Jesus era santo, eles não entendem isso. A pessoa que está no pecado não entende que uma pessoa tranquilamente, quando ela tem domínio do seu espírito, ela domina a carne. Quando ela é espiritual, ela não cede às paixões da carne de forma, de maneira nenhuma. A pessoa não consegue entender isso, eu sei disso, né? Eu já vi até uns pregadores aí grandes, aí protestantes, falando umas bobagens, né, a respeito de Jesus. E a respeito de José também. É que eles não entendem esse sublime, né? Se conservar casto. José, por exemplo, se conservou casto, mas vai falar isso para os evangélicos. Ele não teve relação com a Virgem Maria nem com ninguém, que ele tinha um propósito de vida, de servir a Deus somente. Lembra que Jesus falou? Alguns se fazem eunucos pelo reino dos céus. E José era esse, o padrasto de Jesus, que fez isso pelo reino dos céus. Então diz assim, né, eu creio que José deve estar no meio desses 144 mil, talvez até a cabeça desses 144 mil. Como primícias oferecidas a Deus e ao Cordeiro, e sua boca não se achou mentira nenhuma, porque são o quê? Irrepreensíveis. Olha que maravilha, né? Eu vou encerrar por aqui esse vídeo, nós estamos no metade do versículo 14, e depois nós vamos continuar no versículo 6, né? Na próxima vez nós vamos falar no versículo 6. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde. Ó Divino Espírito Santo, ilumine a nossa mente e nosso coração, para que possamos fazer a coisa certa, de modo certo, no tempo certo. Fazer bem todas as coisas. Muito obrigado, meu Deus. Dai-nos o Espírito de sabedoria. Dai-nos, Senhor, batizai-nos com Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, sopra sobre nós, como o Senhor soprou sobre os Teus discípulos, sobre os Teus apóstolos, e passou o segmento dos apóstolos, para que eles, através do batismo, passassem esse Espírito Santo para nós, Senhor, através do batismo, Senhor. Renova, Senhor, chacoalha a tua casa, renova, Senhor, com esse teu sopro, sopra novamente sobre a tua igreja, sobre a tua casa, Senhor. Muito obrigado, amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até a próxima, gente.